Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e excelentes notícias para o Banco do Brasil, já olhando para o médio prazo. A MP 1376 já começou a ser renegociada. O Banco do Brasil informou ao mercado ontem, no dia 26 de agosto, que já começou a operar a MP 1376. Ele já vê renegociando 30 bilhões no curto prazo e até 100 bilhões até fim de 2027. Vamos calcular os impactos positivos no lucro líquido do Banco do Brasil, já projetando uma recuperação a partir dos próximos anos. Será que agora Banco do Brasil estaria barato neste patamar de preço? É isso que a gente vai tratar agora. Detalhe que a ação, após essa notícia, pegando dos 7 dias para cá, a cotação da empresa subiu na bolsa, subindo mais de 7%. Não só por conta da alta do Ibovespa, também teve impacto por conta da MP, porque o Banco do Brasil estava pressionado nessa região dos 18 a 17. Então o mercado está bem otimista com a MP e, na realidade, vamos colocar aqui indicadores totalmente realísticos, né? Sem ser muito otimista e sem ser pessimista. Calcular quanto que de fato o Banco do Brasil poderia se recuperar e o retorno embutido na ação projetado para os próximos anos. E eu vou citar aqui o indicador secreto mostrando que o banco poderia subir acima de 100% na cotação. Mas antes de falarmos sobre Banco do Brasil e essas expectativas, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 11 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. O Banco do Brasil é a maior posição da carteira de ações do canal. Perceba que eu tenho 36% de toda a minha carteira no Banco do Brasil. É uma posição que eu já construo há um tempo considerável aqui na carteira do canal, até porque, né, o Banco do Brasil, pegando aqui, ele já está há mais de 4 anos na carteira. Exatamente, pessoal, ele foi um dos principais propulsores de crescimento patrimonial do meu portfólio, porque eu paguei barato na ação. Qualquer ação que você pega de uma empresa boa, seja Banco do Brasil, seja Itaú, Petrobras, qualquer empresa boa que você compre a um bom preço no longo prazo, você consegue sim abstrair uma boa rentabilidade, desde que, né, obviamente você compre nos melhores momentos, porque aí você coloca as chances ao seu favor. E perceba que só o Banco do Brasil me produziu 84% de rentabilidade, principalmente por conta do reinvestimento dos dividendos. Então ele tecnicamente nesses últimos 4 anos dobrou o meu capital investido, porque fui pagando barato, reinvestindo dividendo e comprando mais ações ao longo do tempo, e continuo fazendo isso até os dias atuais. Agora, indo para o principal ponto, o Banco do Brasil está negociado pela metade do valor patrimonial, 0,60 de PVP. O mercado no curto prazo está pagando uma relação preço-lucro de 8 a 9 vezes, mas isso aqui, pessoal, cuidado, tá? Por se tratar de uma empresa cíclica ligada ao agronegócio, então consequentemente o mercado, quando está nesses momentos de queda do resultado, queda no lucro líquido, geralmente as empresas cíclicas ficam cotadas por múltiplos mais elevados. Porém, geralmente, empresas mais cíclicas denotam os melhores momentos de aportar, porque você está comprando essa empresa num fundo de ciclo, com uma provável recuperação para os próximos anos. Então é diferente a análise aqui, não é que nem numa empresa previsível, onde o múltiplo fica baixo a maior parte do tempo e você aporta acreditando que está barata. Não, é o oposto. Geralmente quando o múltiplo se estica, denota o fundo de ciclo, que você pode estar comprando uma empresa com uma probabilidade muito grande de se recuperar. Porém, você tem que ter paciência, porque no curto prazo, até essa empresa recuperar, você pode ter muita volatilidade. Agora, tratando-se aqui, né, da MP 1376. Pablo, o que é essa MP? Traduza pra gente. Bom, pessoal, a MP 1376 ela já foi feita pelo governo federal e lançada para o produtor rural. A gente sabe que o grande problema do Banco do Brasil hoje é a inadimplência no agronegócio. Ah, Pablo, mas a inadimplência na pessoa física começou a aumentar. Sim, pessoal, mas isso também vem diretamente por parte do agro, porque clientes do agro viram PF e, consequentemente, também na carteira PF acabam pegando empréstimos junto ao Banco do Brasil e não pagam esses empréstimos, estão inadimplentes. Então a MP, ela entra cirurgicamente neste ponto, porque ela prevê até 100 bilhões em renegociação para 180
113 mil clientes da carteira do agro, que consequentemente o agro melhorando já vai melhorar a parte de pessoa física, porque os mesmos clientes que estão devendo no agro vão renegociar a sua carteira pessoa física para o cartão de crédito, tanto que a gente viu a inadimplência do Banco do Brasil subir fortemente por conta da alta do cartão de crédito. Então assim, pessoal, isso já vai fazer o resultado melhorar, mas a gente tem que quantificar isso, até porque é muito raso a gente olhar uma notícia dessa, vai melhorar a inadimplência, MP vai ajudar o Banco do Brasil, mas quanto será que irá de lucro para o banco de fato? Primeiro a gente tem que pegar hoje quanto que o Banco do Brasil está lucrando. Ele está lucrando na casa, né, de 3,5 a 3,9 bilhões por trimestre. Então, consequentemente, né, o Banco do Brasil voltando a ter um resultado maior, vamos colocar aqui no curto prazo, ó, 3,7 bi por trimestre, pegando entre a mediana de 3,5 a 3,9. Vezes 4, temos um lucro de 15 bilhões. Vamos arredondar para 15 bilhões, que fica mais fácil? Então hoje o banco está lucrando 15 bilhões. É um lucro baixo? Olha, baixo nominalmente não é. É um bom lucro, tanto que o Santander dá esse resultado. Mas o problema é que para os padrões de Banco do Brasil é um lucro baixo. Por quê, pessoal? O patrimônio do Banco do Brasil hoje é enorme. Então com esse lucro de apenas 15 bilhões, o ROI dele fica muito baixo, pessoal. Basicamente o ROI, retorno sobre o patrimônio líquido do banco, está de apenas 8%. É muito baixo, está bem abaixo do custo de capital. Então, consequentemente, o Banco do Brasil segue muito ruim no curto prazo por conta do ROI baixo. O lucro em si não é o grande problema, e sim o ROI, a rentabilidade do banco está baixa e ele diminuiu o payout, que é a porcentagem do lucro atribuível para os acionistas. Se ele lucrar 15 bilhões e distribuir apenas 30% do lucro, que já é baixo, você tem um yield aí apenas nas cotações atuais de 4%. Então perceba que o banco está sofrendo sim no curto prazo. Só que aí é que tá, é reversível isso? É reversível, porque o banco continua lucrativo. Na realidade, ele está dando prejuízo, né? Na atividade de crédito. O que está salvando o resultado do Banco do Brasil são as suas subsidiárias, as participações que ele tem em outras empresas, né? BB Seguridade, Banco da Patagônia, outras empresas que ele tem no seu conglomerado, porque o Banco do Brasil é tipo uma holding, muito parecido com a Itaúsa, então por isso que ele tem sido salvo no curto prazo, por esses fatores dele ter participação em outras companhias. Mas o que a gente calcula é o quanto a MP vai trazer de resultado. Bom, diz a gestão do banco, né, a alta cúpula ali do Banco do Brasil, que a cada 1 bilhão renegociado dessa MP, ele converterá 150 milhões em lucro, tá? Isso de lucro líquido já no resultado do Banco do Brasil de forma anual. No curto prazo, o banco pretende renegociar 30 bilhões basicamente aí, né, 30 bilhões de carteira renegociada. Então você pode ter um lucro atribuível total de 4,5 bilhões já no curtíssimo prazo até o fim do ano. Se a gente diluir isso por 4 trimestres, apenas uma projeção, ou por 2 trimestres, né, que fica mais fácil, porque ele pretende já renegociar isso no curto prazo, dentre esses meses de agosto e setembro. Então você já poderia ter 2,2 bilhões a mais no resultado do Banco do Brasil, já do que ele tem dado hoje. Hoje o banco tem dado 3,9 bilhões de lucro, então o lucro do Banco do Brasil já pode voltar no curto prazo a subir mais de 6 bilhões. Perceba que aí, né, o banco teria uma recuperação bem interessante do seu lucro. Então, talvez no terceiro tri a gente já veja uma ponte de recuperação se formando para o quarto trimestre vir forte, porque geralmente o quarto trimestre dos bancos é mais forte do que o terceiro e o segundo, né? Então, consequentemente, o Banco do Brasil poderia sim bater o seu guidance de 18 bilhões para este ano. E se ele aproveitar 100 bilhões dessa MP, perceba que a MP do Banco do Brasil prevê, né, 100 bilhões, vamos calcular quanto de lucro que ele poderia recuperar, até porque, pessoal, a MP vai recuperar a parte bancária, a parte de crédito. 150 milhões vezes 100, para ele aproveitar tudo claro, né, teria que ser mais ou menos até o fim do ano que vem, iniciando 2028. Não é rápido, o processo tende a ser lento, depende do Tesouro Nacional. Então, vezes 100, você teria 15 bilhões a mais de lucro no banco, o dobro. Então, ele poderia voltar com o lucro que ele já está dando hoje de 15 bilhões, a basicamente aí, pessoal, 15 mais 15, poderia voltar a ter um lucro de 30 bilhões. Aí o Banco do Brasil já voltaria num resultado muito mais interessante, né? Porque o ROI do banco iria dobrar. Um ROI hoje, que está sendo de 8, com 30 bi de lucro, você poderia ver um Banco do Brasil voltando a um ROI de 15,8%. E aí o dividendo poderia aumentar, porque o ROI já voltando acima do seu custo de capital, o Banco do Brasil destravando um payout maior, vamos supor 35%, o dividendo do banco já poderia subir para os seus 9%. Aí sim o banco já poderia voltar a pagar
um dividend yield mais interessante. Então, hoje, comprando o Banco do Brasil, você tem que entender que você está comprando a recuperação. Você está comprando um banco que está passando por um cenário complicado, mas que tende a se recuperar já para os próximos trimestres, próximos anos. Então, você tem que ter uma visão, eu não diria longo prazo, uma visão de médio prazo com o Banco do Brasil, de 2 anos. A mesma coisa que aconteceu com o Bradesco. Bancão, quando passa por dificuldade e inadimplência, ele demora para se recuperar. Não demora muito, mas demora um prazo considerável, de 1 a 2 anos. Vai depender do problema. O problema do Banco do Brasil foi grave, né? A carteira de crédito sofreu com o aumento da inadimplência no agro e faz parte do caráter cíclico do Banco do Brasil. Mas quando acontece esses momentos, geralmente formam pontos interessantes de oportunidade, porque quando ele fica barato, não é quando tudo vai bem, pessoal, é difícil você comprar empresas cíclicas por isso. Ele fica barato quando tudo está indo ruim, porque você sabe que esse ruim é pontual. E cá para nós, né? O ruim do Banco do Brasil é até bom, porque mesmo no ruim, o banco ainda está lucrando 15 bilhões por ano. Se fosse ruim num nível de que desse prejuízo, aí sim a orelha teria que ficar em pé, né? Porque aí talvez uma venda seria interessante, mas não é o caso, ó. O banco continua reportando resultado, continua pagando proventos, porém ele reduziu a torneira. E agora, nesses momentos de estresse, você pode acabar aportando e se aproveitando desses momentos de baixa. Pablo, quanto será que Banco do Brasil poderia subir no curto prazo? Bom, eu acredito um 100%, porque se o ROI voltar para 15%, o mercado pagaria sim múltiplos mais elevados nas ações. Hoje está cotado por 0,60 o preço sobre valor patrimonial, então o potencial de alta das ações poderia ser de 150%, o que já seria uma alta bem expressiva para o banco retomar para um patamar mais precificado pelo mercado. E aliado a isso, você teria potencial de dividendos. Então, projetando isso numa lupa de mais ou menos 4 anos, né? Não conseguir aqui abrir a taxa equivalente, pessoal, peço desculpas para vocês, mas o que acontece é assim, né? Colocando isso já para 4 anos, já lembro aqui de memória, dá mais ou menos ali, né? Uns 30 a 35% ao ano. Ó, conseguimos abrir aqui. Vamos colocar 100% de rentabilidade apenas com valorização, você tem 18% ao ano. Soma isso, 18,92, mais com a taxa de dividendos, que volta lá a ser de 9%, e mais o crescimento do lucro. O lucro líquido do Banco do Brasil tende a dobrar também nesse mesmo período, né? Então você poderia também projetar 18% ao ano adicionais, o que te daria um retorno embutido na ação de 45% ao ano na sua média. Para quem está comprando o Banco do Brasil neste patamar de preço, tem este potencial, porque você tem o fenômeno tanto da valorização, do crescimento do resultado com a recuperação de lucros, aumento do ROI e repasse de proventos. Então perceba que é uma visão de médio prazo, mas que tende a te trazer bastante retorno. Nada é garantido, tá, pessoal? Não estou recomendando compra ou venda de ações. Isso aqui são apenas projeções, mas sim, com a recuperação, o banco já estaria bem barato, mas tomem cuidado, o Banco do Brasil é cíclico, é estatal, então você necessita pagar barato, porque se você pagar caro, olha o que acontece quando você paga caro. Vamos pegar aqui numa lupa de 15 anos. Você que paga próximo do valor patrimonial tende a ter retornos bem medíocres, até perde para a inflação. Mas se você paga barato, olha os retornos que você consegue ter, 100% em 3 anos, 200%, né? Você pega aqui essa lupa de 2016, quando o banco passou por crise, ele deu, ó, 300% de rentabilidade numa lupa de apenas 2 anos. Então perceba que, por esse caráter cíclico, tem os preços certos de aportar no Banco do Brasil. E para encerrar esse vídeo com chave de ouro, Pablo, você colocou na thumb 1.200% de valorização, será que você está nos enganando? Claro que não, pessoal. Pense da seguinte forma aqui, ó. O Banco do Brasil já passou por boom de commodities no passado. Então, se o agro acabar voltando, acabar se recuperando, o banco poderia disparar como aconteceu aqui no ano de 2002, ó. Saiu de 70 centavos para mais de R$7, uma valorização acima de 1000%. E para isso acontecer, basta o mercado pagar múltiplos mais elevados. Finge que o lucro do banco recuperou, o patrimônio líquido aumentou. Imagina se no futuro o mercado pagar, vamos supor que daqui a 4 anos o novo VPA do Banco do Brasil seja de R$45. Se o mercado pagar 6 vezes, 5 vezes o PVP, como já aconteceu no passado, geralmente empresas quando tem muito commodities, elas ficam cotadas por várias vezes o seu valor patrimônio. Então, dividido por R$19, hoje você tem um potencial de alta de 1.084% na cotação. Só que para isso acontecer, o Brasil precisaria do mundo de commodities. Esse cenário, pessoal, já acho mais improvável, tá? Eu passei aqui para vocês apenas para vocês entenderem o potencial de você comprar uma ação cíclica boa, empresas cíclicas de qualidade.
Petrobras, Banco do Brasil, você multiplica seu capital. Mas vamos ser mais conservadores, né? Vamos colocar só a melhora microeconômica mesmo, melhora no resultado e aumento do dividendo, já faria o Banco do Brasil te trazer um resultado bem interessante na sua carteira. Pablo, R$19 você acha que tá barato? Acho que está. Olhando para longo prazo, Banco do Brasil está barato. Se você quer comprar Banco do Brasil hoje para se aposentar, eu já não acho uma boa ideia, tá? Porque o dividendo tá baixo, a não ser que você fale, Pablo, eu quero comprar para me aposentar daqui a 3, 5 anos. Aí é interessante. Agora, comprar para se aposentar agora não faria um bom negócio, porque o banco está pagando um yield muito baixo, de 4%, e está com uma volatilidade bem expressiva nas ações. Você quer se aposentar, isso é melhor você ir para um Itaú, para uma Taesa, né, para uma CPFL Energia, que vai ter uma volatilidade menor e vai ter um dividendo alto. Mas saiba, pessoal, que qualquer empresa está suscetível a ter um dividendo baixo no curto prazo, seja por redução de payout ou seja por piora de resultados. É por isso que quando a gente compra ações, a gente olha para médio a longo prazo, porque no curto prazo tudo pode acontecer. Essa que é a verdade. Mas se você tem um horizonte de médio e longo prazo, essas boas empresas tendem a te produzir um resultado interessante. A prova viva disso é a carteira do canal, né? Banco do Brasil segue me trazendo muita rentabilidade porque eu já tenho o banco há muito tempo na carteira. Mas imagina só se eu tivesse comprado antes de toda essa crise, eu estaria no negativo. Porém, se eu tivesse com uma visão de longo prazo, eu poderia ficar positivo. Mas de verdade, ações cíclicas eu sempre prefiro pagar os melhores preços possíveis, porque isso coloca as chances ao seu favor. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E quanto mais likes tiver, mais eu percebo que vocês gostam e eu trago conteúdos aqui parecido para vocês. E já comentem se vocês têm Banco do Brasil, pessoal. Em particular, tem o Banco do Brasil na carteira. E só para vocês terem ideia, desde quando começou toda essa crise no Banco do Brasil, eu não fiz mais nenhum aporte, tá? Mas isso aqui acontece não porque eu não acho o banco uma oportunidade, e sim porque eu acabei focando em outras para que eu aumentasse o meu dividendo de curto prazo, para que minha rentabilidade continuasse crescendo. Porque o que importa, pessoal, é a rentabilidade. É o que mais importa na sua carteira, tá? O Banco do Brasil é uma boa empresa? É, mas a gente tem que reconhecer que as outras também têm que ter aportes, porque se eu ficasse só no Banco do Brasil neste período, minha carteira estaria totalmente negativa. Continuo firme no banco, quero manter para longo prazo, mas não significa que ele sempre será a opção principal. Ah, vou sempre aportar nele. Não, vai depender das outras oportunidades. Às vezes pode ter um Itaú barato que vai te trazer mais retorno, uma BR Partes, uma BB Seguridade. Às vezes o Itaú pode ficar caro e eu voltar a aportar em outra, então tudo depende do momento. Neste momento, acho barato, mas por já ser uma grande posição da minha carteira, não vejo necessidade de ficar fazendo aportes loucamente, né? A não ser aí que eu visse de fato uma oportunidade imensurável. Se o banco fosse para R$14, aí é outra história, né, pessoal? Eu até aportaria aqui no banco porque R$14 o potencial ficaria bem expressivo. Mas agora não vejo tanto potencial porque já é uma grande posição do meu portfólio. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus, até um próximo vídeo e fui!